Pode sentar, queridos. A graça e a paz. Bom dia, igreja. Bom dia para você que está nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E que Deus fale poderosamente aos nossos corações nessa série que já tem mexido com a gente. Começamos a semana passada. O pastor Fábio pregou aqui a primeira mensagem da série, de dentro para fora, baseada no livro de Larry Crabb, né? E é uma mensagem que tem nos feito refletir, olhar para dentro de nós e ver que existem tantas coisas para serem mudadas. E a gente vai continuar hoje com a segunda mensagem, cujo tema vai ser Somos Seres Sedentos. Então, não sei se vocês lembram, semana passada o pastor Fábio falou sobre transformação exige exame interior. Lembra? Ele falou de diagnóstico. Por que a gente precisa fazer um diagnóstico? Né? Por que a gente precisa olhar para dentro da gente? Porque talvez a nossa transformação seja apenas uma ilusão. E esse livro, né, já tem mexido com a gente. Quem está lendo, a gente vê como ele fala, né, e como eu identifiquei algumas situações que eu mesmo vivi nessa semana e que eu preciso, né, de mudança e de transformação interior. Bom, queridos, o texto base hoje é João 7, 37 e 38. Você pode abrir sua Bíblia, você pode acessar o seu dispositivo. E é um texto bem interessante, né? Onde Jesus está numa festa e ele, em apenas 2 versículos, ele traz toda a profundidade desse tema que a gente vai falar, que é essa transformação, essa mudança de dentro para fora. Abre aí a sua Bíblia, tá? João 7, 37 e 38. Ok? Vamos ler. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Agradecemos por cada querido que está aqui essa manhã, que participou também da escola bíblica, que aprendeu mais do Senhor ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Também por aqueles que estão em casa, Senhor Deus, nos assistindo, que essa mensagem, Pai, que fala de mudança, de transformação, possa operar nos nossos corações, Pai, trazendo de fato essa mudança de dentro para fora. Pai, fala poderosamente aos nossos corações, a começar da minha vida, e de verdade o Senhor já falou demais comigo essa semana. Identifiquei várias áreas da minha vida que eu preciso de mudança, de transformação, mas estou aqui, Pai, humildemente rendido na Tua presença, para permitir, Pai, que o Senhor faça em mim a mudança que Tu desejas. Não queremos caminhar, Pai, em mentira, com máscaras, iludidos, mas queremos a cada dia nos parecer mais com Teu Filho Jesus. Opera, Pai, esse milagre nas nossas vidas, nos nossos corações. É que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, esse texto, capítulo 7 de João, ele vai tratar da festa dos tabernáculos. Então já estava próximo ali da crucificação de Jesus e o pano de fundo é esse. A festa dos tabernáculos é uma das 3 festas principais de Israel. E ela tem 3 vertentes assim. Uma remete ao fato histórico, né? O povo caminhou no deserto e eles relembram então, com essa festa das tendas ou dos tabernáculos, esse tempo que eles viveram no deserto. Então o povo peregrinava para Jerusalém, levava ali as suas tendas e acampava na cidade, e era uma festa, né? As pessoas repartiam o alimento, era um momento muito especial. O outro remete à agricultura, né? Eles celebravam também as colheitas, os alimentos, né, que Deus tinha suprido para eles. E por fim, essa festa aponta para o Messias, né? É uma festa também messiânica, né? Então a gente vai ver que esse simbolismo da água, daquele que sacia a sede, vai apontar para o momento da chegada do Messias. E é interessante que no último dia da festa, como diz aqui no texto, né? No último e mais importante dia da festa, o sacerdote saía do templo, ia até numa procissão até a fonte de Siloé, ao poço lá de Siloé, tirava a água num vaso de ouro e trazia ao templo para derramar no altar. E aquela água simbolizava Jesus, né? Essa sede que seria saciada em algum momento, quando o Messias então viria.
Então, ele fazia esse percurso 7 vezes, pegando essa água e derramando. Jesus, olhando para aquilo, né, para aquele tipo que apontava para ele declara então, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O interessante é que Jerusalém, né, o pastor já foi lá, não tem rio. Então, lá são poços, né, cisternas, e você sabe que quem tem poço, cisterna, a água é uma água parada, né? E às vezes cria até lodo ali. E o rio se renova a cada dia, apresenta mudança, transformação. Então Jesus falou que aquele que tem sede de verdade, rios, não só um rio, mas rios de água viva fluiriam do coração dele. Ou seja, ele está propondo aqui que se você buscar no lugar certo essa mudança, essa transformação, você vai ter uma mudança real, uma mudança viva, como rios que se renovam, né? A água de um rio, que vem lá da nascente, é totalmente diferente de uma água de cisterna ou de poço. Então, é isso aqui que Jesus propõe. E ele vai ao cerne da questão, né? Onde você está procurando essa água? Então, no tema que a gente vai abordar hoje, que todos nós temos sede, né? Todos nós estamos sedentos, a gente vai falar dessa sede interior. E aí eu pergunto, de onde que vem essa sede interior? Nós fomos criados para viver no mundo perfeito, não foi isso? Com um ser perfeito. A partir do momento da queda, do pecado, nós passamos a viver no mundo imperfeito, mas almejamos a ter saciado todos os nossos anseios em várias áreas da nossa vida. E o principal deles é aquela comunhão que a gente perdeu com o nosso Senhor, né? O texto de Gênesis diz que Deus vinha conversar com o homem diariamente, na viração do dia. Havia uma comunhão perfeita. E quando nós perdemos isso, um grande vazio ficou no nosso coração. E a gente vai ver que tipo de sede é essa, né? Então a pergunta hoje é até uma música, eu acho que é do Titãs, né? Você tem sede de quê? Né? Então, do que você tem sede? Do que eu tenho sede? E aí, o primeiro ponto da mensagem vai ser isso aí, né? A mudança acontece quando entendemos a natureza da nossa sede. Então, para começar, a primeira coisa que eu e você temos que entender, da onde vem essa sede? Então, nossa sede passa por vários anseios, né? O primeiro dele, a gente vai chamar de anseios casuais, tá? Que são os anseios materiais, aquele do dia a dia. Todos nós queremos ter uma boa roupa, ter uma casa, ter um carro, ter títulos, né? Estudar. Então, é um dos primeiros anseios. Muitos de nós estão procurando saciar a nossa sede, o nosso anseio, nesse tipo de coisas. Mas, se você olhar para dentro de você, mesmo depois que você alcança todas essas coisas, o que acontece? A sede continua, não é assim? A sede não é saciada. E aí, essa sede provoca um desconforto controlável. Por exemplo, você já viu alguém falar que um conhecido se suicidou porque foi ali no Drayton comer uma pizza depois do culto, pediu uma pizza de calabresa e veio uma de portuguesa, e aí o cara se suicidou? Não, né? Então, essas coisas, né, esses anseios casuais, eles são controláveis. A gente tem uma capacidade de superar isso, né? Então, poxa, não consegui isso, tudo bem, você vai, mas isso provoca um sofrimento. E você sofre com aquilo. Poxa, por que o outro consegue? Por que eu não consigo? E você vai vendo, né, a vida passando, as pessoas conquistando, e aquilo gera em você uma inquietação. O outro anseio é o anseio crítico, são os anseios relacionais. Esse, de fato, mexe com a gente, né? Então, ele traz uma imobilizante sensação de perda. Então, quem já perdeu um relacionamento, quem tem problemas no relacionamento conjugal ou com filhos, sabe como isso é paralisante, não é? Você pode estar bem na área financeira, material, mas se você não está bem com a sua esposa, com seu filho, com alguém do seu relacionamento, se um amigo vira as costas para você, você sente, e aquilo dói bastante, né? E aquilo muitas vezes até paralisa. Por isso que muitas pessoas hoje vivem tristeza, depressão, por causa dos relacionamentos. Por quê? Fomos criados seres relacionais. A gente precisa de relacionamento, né? Viver sozinho já é em si uma doença, uma patologia. A pessoa que se isola, ela precisa de ajuda, e a gente vê que aquela pessoa vai definhando. Então, não é uma situação normal. Então, esse aí a gente chama dos anseios críticos. Então, você vai tentar saciar a sua sede, os seus anseios na área material, você vai se frustrar,
você vai tentar saciar eles na área relacional, relacionamento com as pessoas, e também vai se decepcionar. E, por fim, na área espiritual. E aí você acha, né, que esse é um anseio crucial. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. E se eu não tenho esse relacionamento, eu sofro. Né, porque é um vazio que nada preenche, nem as coisas materiais, nem os relacionamentos humanos. E aquela sede continua. Só que você também vai perceber que nem assim, mesmo que você faça tudo que o cristianismo moderno propõe, né, alguns segmentos do cristianismo moderno vão dizer para você assim, olha, cumpra todas as disciplinas espirituais que são orar, ter comunhão, adorar, enfim, todas essas coisas, e você vai alcançar isso. E você vai ter uma plenitude. Não vai. E você se frustra quando você faz essa autoavaliação, né, que o pastor Fábio falou, né, esse diagnóstico, que você já faz isso tudo, mas você não alcançou. Sabe por quê, queridos? Porque estamos no mundo decaído. E Deus, sendo perfeito, se relaciona com a gente, mas nós somos vasos cheios de rachadura. E mesmo que Ele tente dar a plenitude dEle em nós, nessa busca, você tem os vazamentos, e você não tem essa relação. Mas um dia haverá plenitude em tudo isso. Então, a primeira coisa é a gente entender que existem anseios, sedes, que não serão saciadas nesse tempo presente. Amém? Eu não gosto de fazer isso aí, né, porque já virou uma coisa, um jargão aí nas igrejas, mas fala para a pessoa que está do seu lado aí, né, você não terá contentamento nessa vida. Fala para ela aí. Se você, queridos, não tiver consciência dessa verdade, você vai viver em ilusão e vai se decepcionar na área material, na área dos relacionamentos e na área espiritual também. Então, a primeira verdade, né, e vai ser o próximo tópico da mensagem, é que não há realização nesse mundo. Não há. Tá? Então, não se iluda. Neil Barreto vai dizer, né, se você não quer se desiludir, não se iluda. Então, tem muito crente iludido, né, seguindo esses movimentos modernos aí do cristianismo, achando que por fazer 1000 coisas, ativismo, ele vai preencher esses vazios e tudo vai se resolver aqui e agora. Não vai. Tá? E se você não tiver consciência que você tem essa sede, né, isso é da sua natureza, você vai viver frustrado. E aí uma hora você vai chegar aqui apático, porque todo esforço que você fez redundou em nada e você desanima na fé. Mas Deus quer começar nessa mudança que Ele quer operar na sua vida e na minha, trabalhar resiliência. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui para diante. Tá? O Larry, ele conta uma história que vai ilustrar bem essa questão do anseio. Olha só, quais pessoas aqui são casadas? Ok, obrigado. Vocês sabem que o relacionamento conjugal não é fácil, não é isso? Só o do pastor Fábio, que ele sempre fala que é bem fácil, mas é bem tranquilo, né? A Raquel é uma mulher maravilhosa, né? A Nilce também, só que não, mas, né? E nem eu. É muito difícil, queridos, né? Então, o Marcelo está ali, ele sabe a luta lá em casa, né? E olha que eu sou um cara bonzinho, né? Mas é difícil. Mas, brincadeiras à parte, essa história diz o seguinte: o casal crente, né? Uma pessoa dedicada ao serviço do Senhor, ele resolve ir numa pizzaria, jantar com a esposa. Eles já foram nessa pizzaria muitas vezes, né? E ele já sabia aquele caminho de cor e salteado. E aí ele chama um casal, que eles estão aconselhando, um relacionamento discipulador, e põe no carro e fala, poxa, hoje nós vamos nos aproximar para a gente introduzir, né, a conversa sobre o problema deles no casamento. E aí eles, os 4 no carro, se dirigem para a pizzaria. E aí a gente vai falar aqui dos anseios críticos, que são os anseios do coração, do relacionamento. Tá? E ele está assim caminhando e ele pensa, bom, existem vários caminhos para eu chegar nessa pizzaria, mas eu vou escolher um que a gente possa parar bem pertinho da pizzaria para não ter que andar muito. E assim ele fez. Chegou no sinal vermelho, ele parou. Quando ele aí deu seta, que ele sabia que tinha que entrar à esquerda. Quando o sinal abriu que ele ia sair, a esposa dele falou, vira à esquerda. Na mesma hora ele sentiu uma coisa arder dentro do peito dele e ficou furioso com a esposa dele. E olhou para ela assim, aquele olhar fulminante, né, que só nós maridos sabemos dar, né, quando a gente não está feliz com alguma coisa. E foi tentando chegar perto da pizzaria, estacionar, e ela falou, ali a pizzaria, que estava na frente, todo mundo estava vendo. Está ali a pizzaria. E aí a ira dele aumentou mais ainda. Aí você fala, nossa, mas que besteira,
que bobagem, como assim? Então, nesse anseio interior dos relacionamentos, o homem, ele tem o desejo de ser respeitado. Então, quando a mulher dele fez isso, e a Nilce faz isso comigo constantemente, né? É uma das razões dos nossos conflitos. Ainda bem que ela não veio hoje, né? Ficou em casa. Mas quando ela assistir, vai dar BO lá. E aí, qual foi a mensagem que ela passou para ele? Você é um idiota. Você não sabe ir na pizzaria que você já foi 10 vezes. Ele pensando com ele, né? Você não sabe nem onde estacionar. E ele começou a murmurar ali dentro dele, falando, que mulher besta. Então ele fala assim, eu pensei, em vez de virar para a esquerda, para ir para a pizzaria, virar para a direita e ir embora para casa. Eu só não fiz isso porque tinha um casal atrás, né? E porque eu estava com fome, eu queria comer pizza, né? E ele foi, mas para ele aquela noite já estava estragada, né? Porque a mensagem que ele recebeu é que você não tem capacidade, você não sabe ir numa pizzaria, você é um idiota. Essa foi a mensagem que ele recebeu, né? Então, a questão do respeito foi abalada dentro dele. Para a esposa, ela falando, as mulheres têm esse anseio de serem amadas. Então, quando ela começou a ajudar ele, dizendo que tinha que virar para a esquerda, ele já estava dando seta, né? Que tinha que virar para a esquerda, que a pizzaria era ali, ela estava falando, poxa, eu estou ajudando ele e ele vai me amar mais porque eu estou fazendo isso, né? E aí ela recebe o olhar fulminante dele e ela não se sente amada, ela se sente rejeitada. E aí um e outro não tem o seu anseio saciado. E aí começa a dor, começa o sofrimento. No final daquela noite, né, se estragou tudo, o aconselhamento foi para as cucuias, né? Quem precisou de aconselhamento foi eles, né? Provavelmente o casal, peraí que nós vamos aconselhar vocês, né? Então, o inimigo, ele conhece isso, queridos, ele começa a trabalhar nessas áreas da nossa vida. Então, qual é a sua sede? Quando a gente olha para dentro de nós, a gente começa a ver coisas que a gente não queria ver. E aí a gente vai para o segundo tópico, né, da nossa mensagem, que vai falar sobre a realidade desse sofrimento. Então, não é bem a intenção sua, né, mas magoar e ferir o outro. Mas lá dentro existe uma sede que precisa ser saciada e muitas vezes a gente está só na superficialidade. E a gente está buscando no lugar errado, trilhando um caminho errado. E hoje, né, o Larry, ele não deu uma receita de bolo, faça isso e você vai virar um cara super espiritual. Não, ele está falando sobre mudança de mente. Tudo que você está fazendo, você vai continuar fazendo do mesmo jeito. Você só vai mudar a forma de você enxergar. Essa é a grande sacada do livro, né? Porque você fala, vamos me ensinar uma novidade que agora eu vou aplicar na minha casa e vai dar tudo certo. Não, você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Você só vai enxergar de outra maneira. Amém? Ok. Então, passa por esses 3 anseios, tá? A sua sede: material, relacional e espiritual. Guarda bem isso, tá? Ok. A mudança acontece quando aceitamos a realidade do sofrimento. Talvez, meu querido, você, como eu, esteja andando iludido de que em algum momento mesmo você vai realizar os seus sonhos todos, materiais, né? Você vai realizar bons relacionamentos e vai ser feliz com seus relacionamentos, com seus amigos, com a família, né? E se relacionar com a família de sangue é bem fácil, não é? Vocês sabem disso? Tranquilo, né? Então, relacionar com a família é assim, maravilhoso. A gente sabe que não tem problemas, não tem conflitos, né? É uma coisa linda. Mas você ainda está na fase da ilusão. E aí você precisa vir para a realidade, né, do sofrimento. Então, o sofrimento faz parte da realidade do tempo presente. Você não vai ter tudo aquilo que você quer, não vai. Tá? Pode desistir disso. Porque sempre quando você conquista alguma coisa, você vai querer outra, porque a sua sede não é saciada por isso. Os seus relacionamentos nunca vão ser perfeitos com o seu marido. Então, as mulheres solteiras aqui, que estão procurando o homem perfeito, para de se iludir. Não existe. Tá? Então, vem para a realidade. Tá? Estou te chamando você para pisar na terra aqui. Desce aí do Red Bull que você tomou, né? Pisa no chão. Não tem casamento perfeito. O meu não é, o seu não será, tá? E os jovens não se iludam com isso. E quando você volta para a realidade, você vive melhor. Esse que é o interessante. Está entendendo? Porque os iludidos, eles vivem se desiludindo. Cada dia sonhando com uma igreja melhor, com um relacionamento melhor, com coisas melhores, e isso nunca acontece. Não é verdade? Se você for bem sincero, você vai me dizer, é verdade, pastor.
Eu me esforcei, eu apliquei todas as disciplinas espirituais, eu fiz jejum, oração, e quando eu vejo, eu estou indo para a pizzaria e estou olhando para minha esposa com um olhar fulminante de novo, né? Porque ela mexe lá naquela área crítica da minha vida e eu não consigo resistir. E você vai vendo aquilo acontecer vez após vez, e aí acontece aquilo que Jesus falou para os fariseus, né? Hipócritas, a gente começa a viver uma vida de hipocrisia, porque já que não dá para arrumar mesmo, vamos fazer de conta, não é assim? Você já não cansou de fazer de conta? Eu já. Às vezes eu tenho vontade de chegar aqui e falar um monte de coisa, falar a verdade toda, né? Porque eu tenho medo, né? Eu não tenho coragem, mas dá vontade de falar, né? Gente, é assim mesmo, é ruim, casamento é difícil mesmo, relacionamento, né? Mas aí eu me calo. Mas se nós formos bem sinceros, nós falaríamos, né? Se Deus jogasse uma luz aqui que batesse um raio-x na sua vida, as pessoas não iam gostar do que ia aparecer lá. Principalmente o que acontece em casa, né? Entre as quatro paredes ali. Mas essa é a realidade do sofrimento humano. Por quê? Porque na queda, nenhum de nós mais conseguiu matar a sede dos relacionamentos, dos bens materiais e principalmente do relacionamento com Deus. Não consegue. Mas haverá um dia que você vai conseguir, amém? Então, só o que você precisa é de resiliência e não de ilusão. O que é resiliência, Gabriel? Né? É aquela propriedade que um corpo tem de retornar à situação anterior. Então, você pega o material, amassa ele todo e daqui a pouco ele vai tomando a forma dele de novo. Uma árvore, na tempestade, na ventania, ela curva e volta ao estado anterior. Isso é resiliente. Então, cada um de nós aqui, em vez de buscar ser iludido, né, e fazer de conta que o sofrimento não existe, ou que se você fizer alguma coisa na área espiritual, emocional ou material, você vai eliminar o sofrimento, você está iludido. Agora eu convido você, nesse segundo ponto, a se tornar uma pessoa resiliente. Saber que os sofrimentos baterão na sua porta todo dia, mas você, como uma árvore, né, curva, deixa passar e volta à sua posição. Porque um dia estaremos de pé para sempre. Amém? Um dia você não vai precisar mais se curvar para as tempestades passarem. Mas você precisa ser resiliente até esse dia chegar. Então, não se iluda mais, meu irmão, com pessoas, com coisas, com igrejas. É tudo imperfeito. Sabe por quê? Porque você está aí. E eu estou aqui. E nós somos imperfeitos. E por causa da nossa imperfeição, tudo é imperfeito. Então, a gente se decepciona com as pessoas, a gente espera mais das pessoas e a gente se frustra. Então, não espere, não se iluda. E você não vai mais se perturbar com isso. Então, é uma mudança de mente. Paulo vai falar disso, né, em Romanos 12, 1 e 2. Chama metanoia, a palavra em grego. Né? É uma transformação, uma mudança de mente. É isso que o autor aqui está propondo. Em vez de você ficar aí correndo atrás de uma mudança que nunca vai acontecer nessa vida plenamente, muda a sua mente. Muda como você encara o casamento, como você encara a relação com as coisas, a sua relação com Deus. De lá para cá é perfeito, daqui para lá nunca será nessa vida. E você precisa pisar no chão nessa realidade. Por mais, querido, espiritual que você tente ser, por mais jejum que você faça, quando você estiver lá nos bastidores, aquilo que você vem à tona. Quando mexerem naquela área sensível da sua vida, virá à tona. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E você pode chegar diante dele e falar, Senhor, me perdoa de novo, até que um dia receberemos um corpo glorificado e você não vai mais precisar disso. Mas até lá, você precisa ser resiliente. Amém? Então, João 16, 33, Jesus dá real para você e para mim. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, queridos, tenham paz. Olha só. Neste mundo vocês terão aflições. Não é um contraponto? Paradoxo? Eu te digo essas coisas para que vocês tenham paz. Aí o que ele fala é o seguinte, nesse mundo terão aflições. Oxe, né? Ele poderia falar outra coisa, né? Vocês vão ter seus anseios materiais supridos, vocês vão ter seus anseios emocionais também, dos relacionamentos supridos e espiritual pleno. Então tenham paz, mas não. Ele fala, nesse mundo vocês vão sofrer, vão ter problemas, né? Mas tenham paz, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Amém? Então sejam resilientes. É mais ou menos isso que ele está dizendo. O Larry, ele faz uma citação que eu achei interessante. Ele fala assim, o sofrimento da alma
não é evidência de neurose, nem de imaturidade espiritual, mas sim de conhecimento da realidade. Você já parou para vivenciar a realidade do seu casamento hoje, a realidade da sua paternidade hoje, da sua situação financeira, ou você continua iludido? Então, se você parar e colocar os pingos nos is e ver a sua real realidade, né? Desculpa, né? Aí real realidade não dá, né? Os professores aqui chegam a tremer. A sua realidade, você vai entender que ao longo da sua vida isso se reproduziu, né? E que você não tem vencido nisso. Mas Deus pode mudar, queridos, essa situação a partir do momento que você muda a sua mente, que são os gatilhos, né? Você sabe que aquela coisa que você faz, né? O pastor Fábio sabe que quando ele chega do quartel e larga lá a farda jogada lá no sofá da sala, a Raquel não gosta, né? E ela vai falar para ele assim: poxa, de novo, né? Isso aí eu fazia, tá, pastor? Só estou brincando, tá? Ou o filho que pega aquela toalha e joga a toalha molhada em cima da cama, deixa a roupa íntima pendurada na torneira do banheiro, o tubo da pasta de dente aberto, coisas que acontecem todo dia, e você fala, cara, dia após dia não muda, não tem jeito, são os gatilhos, e você sabe que você briga por aquilo todos os dias, quando bastava você tomar uma atitude, cara, eu não vou disparar mais esse gatilho, eu vou pegar a toalha e vou pendurar na corda, eu vou fechar a pasta de dente. Coisas simples que você evitaria de ter brigas, de ter desapontamentos. Realidade. Simplesmente de você sentar. Você não vê que a gente briga por isso todo dia? Nilce, você não vê que quando você fala coisa óbvia para mim, eu fico irado? Pô, eu estou comprando um remédio, você quer me ensinar a comprar um remédio? Eu sei comprar um remédio, eu não sou um idiota, né? Então, às vezes a gente faz isso. Né? As esposas fazem isso com os maridos fazem isso com a esposa, em vez de entender que ela está tentando ajudar e apoiar, porque ela quer ser amada, ele acha que ela está querendo chamar ele de idiota. Então, ele não consegue ir lá no fundo dessa realidade e ver qual é a sede verdadeira. Olha para o outro e vê qual é a sede verdadeira dele. Quando sua esposa está fazendo isso, e aí, meus irmãos, eu me incluo que eu estou fazendo essa reflexão a semana toda, porque eu tenho reparações a fazer, tá? Eu preciso entender, eu entendi, você está dizendo que me ama, você está dizendo que me respeita e que você quer ser amada também. Você não está falando que eu sou idiota, né? Mas como é difícil para a gente entender essas coisas do cotidiano. E aí a gente vai machucando, ferindo e se tornando infeliz, achando que um dia, de uma forma mágica, pela aplicação de tudo que a gente aprende na igreja, a situação vai mudar, sem que eu precise fazer nada em relação às minhas atitudes, de simplesmente parar de apertar o gatilho. Então, se você entender a realidade do sofrimento, que ele existe, que ele não vai parar de acontecer, não importa o quanto você viva na igreja orando e jejuando, você vai continuar tendo sofrimento, porque a grande crise existencial hoje dos crentes, querido, é essa. Eu busco a Deus, eu jejuo, eu oro, eu participo de todas as vigílias de oração, eu faço de tudo e eu continuo sofrendo. Posso ouvir um amém? É assim ou não é? Ou vocês pararam de sofrer? Alguém aqui parou? Se você parou, você me diz aí, porque eu não parei, né? Então, é assim, essa é a realidade da vida. Por quê? Porque o sofrimento é para este tempo. É esse tempo que a gente vai passar aqui. Você vai sofrer em alguma área da sua vida, ou material, ou relacional, ou na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. Não pela parte dele, mas pela sua parte. E aí você vai sofrer. Você vai achar que Deus é injusto, porque você está buscando tanto Ele, fazendo tanta coisa na igreja, mas Ele deu o presente para o outro. É o outro que se deu bem, e você não se deu bem. E aí você começa a sofrer. Mas isso vai acabar, queridos. Amém? Isso vai acabar. E não falta muito, não. Então você só precisa ser resiliente e entender. A partir do momento que você reconfigurar a sua mente e parar de criar expectativas sobre o outro, sobre sua esposa, sobre seu marido, seu filho, e parar com essa ilusão insana, você vai viver melhor. Está vendo a mudança de mente? Você encara agora de fato diferente. Então, os jovens aí que estão namorando, estão noivos e vão se casar, se iludem que, meu casamento vai ser totalmente diferente dos meus pais. Entrou dentro da casa, ele começa a vivenciar todas aquelas situações. Por quê?
porque estava vivendo na ilusão, fora da realidade. Pessoas são imperfeitas, queridos, e teremos relacionamentos imperfeitos. Então, você pode reconfigurar sua mente, como Paulo diz, e viver de uma forma agradável e equilibrada a despeito dos problemas. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, primeira coisa, né? Identificar a natureza da sua sede. Qual é a natureza da sua sede? É emocional? Você não está não está se sentindo amado? Você não está se sentindo respeitado? Trate a questão da sua sede com a pessoa que está te ferindo, né? Agora, não viva na ilusão ou interpretando aquilo que o outro quis dizer. Você precisa sentar e conversar, né? As mulheres, né, elas adoram discutir a relação, não é isso? Imagina, você chegando de serviço, plantão 24 horas, aí você chega em casa, crente que você vai se atirar na cama e dormir, e a sua esposa fala, não, vamos discutir a relação. Já pensou que coisa maravilhosa? As mulheres, elas gostam de tratar os problemas. Elas gostam de colocar as coisas na mesa e esclarecer. Os homens não. E por isso que a gente vive tanto conflito. Porque se a gente ouvisse elas e falasse, não, vamos lá, senta aí, fala aí o que você está sentindo. Ela diria qual é a sede verdadeira dela, qual é o anseio verdadeiro. Você diria para ela qual é o seu anseio, a sua sede verdadeira. Mas essa comunicação não acontece, porque somos seres imperfeitos. E assim a gente vai fazendo de conta e empurrando com a barriga, e como até o pastor Caetano falou hoje na escola bíblica, né? Você está lá na frente na igreja, na recepção, você vê a família chegando, brigando lá no carro, não sei se alguém já presenciou isso aqui, eu já presenciei várias vezes, e aí eles descem do carro, quando vê você na entrada, pastor, a graça e a paz, né? Glória a Deus, estamos aqui felizes, né? Mas você viu que eles estavam ali se degladiando dentro do carro, e assim nós vamos vivendo, com máscaras, né, de aparências, quando eu poderia chegar, pastor, eu estava brigando aqui no carro agora com a minha mulher, a gente não está bem, né? Ela falou que a pizzaria era para virar à esquerda, e eu já sabia. E o senhor poderia orar por nós? E aí você entraria no culto, queridos, como um adorador diferente. Porque você já entra nessa situação com o seu coração endurecido, nada entra, e você vai embora e depois continua a briga, segundo tempo, né? Aí vai brigando até em casa. Então é assim que a maioria de nós vive. Mas hoje a gente pode aprender um caminho diferente para resolver isso aí. Amém? Ok, vamos lá. Terceiro ponto, então, dessa mensagem. A mudança acontece quando entendemos o propósito do sofrimento. Então, não basta você entender a realidade do sofrimento. Ele existe e ninguém aqui vai escapar. Ninguém quer dizer amém, né? Mas não vai, tá? Não vai escapar. Todos nós vamos sofrer nessa vida, tá? Agora, temos que entender o propósito dele. Então, vamos lá. O fato da gente não conseguir saciar esses anseios na área material, né, as frustrações que a gente tem no dia a dia, os relacionamentos que não dão certo, nem em casa, nem fora de casa, né, essa relação com Deus que nem sempre é aquilo que a gente gostaria, apesar de você buscar, você vê sempre você repetindo os mesmos erros, e muitas vezes você não tem nem mais coragem de se apresentar diante de Deus. Tudo isso traz um sofrimento, uma crise. Poxa, eu tento e as coisas não dão certo, né? Então, essa realidade do sofrimento, ela tem um propósito. E esse propósito vai fazer toda a diferença para você encarar o seu sofrimento de uma forma diferente agora. Então, tem uma figura que eu coloquei aí. A gente normalmente procura esse caminho, tá? De fora para dentro. Mostra a figura aí, por gentileza. É o primeiro caminho aí. Isso. Então, não é esse não. Isso. Ok. Não, volta mais um pouquinho. É um que só está rachurado o de fora. Está escrito primeiro caminho. Bom, mas vamos lá. Então, nesses círculos, nós temos ali as necessidades materiais, ali fora, tá? No segundo, as necessidades, né, os anseios de relacionamento, e no centro, nosso anseio espiritual. Nesse primeiro caminho, você está tentando resolver o seu problema dessa sede, que Jesus diz lá, quem tem sede, vem a mim, e fluirão do seu interior o quê? Rios de água viva. Você está tentando preencher com as coisas materiais. E aí você trabalha, se esforça, ora, e aí você consegue algumas coisas.
E aí você vai agora tentar preencher esse vazio dos relacionamentos. E aí você faz amigos, tenta em casa, e aí você vai tentar preencher esse vazio. Se essas duas áreas da sua vida estão mais ou menos bem, se você está em paz com isso, né, você então vai para a igreja agradecer a Deus, adorar a Ele, porque Ele está te abençoando. Então, esse é o caminho que a maioria de nós percorre e que o evangelho moderno, né, o cristianismo moderno, ele tem pregado alguns segmentos que Deus, né, é dono de toda a prata e de todo o ouro e que você, sendo filho dele, você tem direito a todas essas coisas aqui e agora. Isso é uma mentira, queridos. Não é verdade, né? O apóstolo Paulo, um dos homens que a gente viu mais perto de Deus, era aquele que não tinha nada saciado no plano material e nem relacional. Vocês viram quantos problemas Paulo teve de relacionamento? O cara apanhou direto, né, dos sacerdotes lá, foi perseguido, enfim, o relacionamento de Paulo, parecia que a presença de Paulo causava neles a vontade de bater, né? Isso aí eu me lembrei até uma coisa da minha infância aqui. Quando eu era pequenininho, tinha uns 11 anos assim, eu era bem magrinho, né? Bem mesmo, né? Muito mais do que isso aí que você está pensando, magro mesmo, né? E aí, a minha presença na escola provocava nos outros meninos vontade de me bater. Era interessante. E todo dia, no final da escola, eu tinha que ir embora para casa correndo, porque tinha sempre alguém querendo me bater, porque eu era pequeno e magro. É interessante isso, né? Paulo era mais ou menos assim, né? Ele tinha, a presença dele causava nas pessoas essa vontade de pegar ele, né? Então, assim, Paulo não tinha, assim, satisfação nos relacionamentos. Talvez você também não tenha. Mas você está procurando essa satisfação no lugar errado. Você está percorrendo o caminho errado. Então, a frustração desse seu desejo de saciar as coisas nessa área material e dos relacionamentos humanos vai frustrar você e vai fazer você se sentir doente, abatido. E você vai vir para a igreja e vai falar, poxa, Senhor, não adianta. Eu busco, né? E não consigo. E as coisas não vão para frente, o sofrimento continua, a dor continua, a solidão continua, né? E como eu vou me aproximar do Senhor assim, se nada que eu preciso acontece? Então, você está fazendo o caminho inverso, né? De fora para dentro. Então, o próximo aí, ele vai dizer, né? Tem uma figura aí, eu acho que é essa aí que você botou. Ah, tá. É o segundo caminho. É porque de lá está cortando, eu não estou vendo. Desculpa, tá, irmãos? Ok. O Larry vai dizer o seguinte, ó. Enquanto não reconhecermos que nos sentimos amargamente frustrados com a vida e com os nossos relacionamentos, não buscaremos a Cristo com a intensidade de um sedento. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre o propósito do sofrimento. Se eu tivéssemos suprido as nossas necessidades na área material plenamente nesse mundo, e na área relacional plenamente, jamais você passaria para outra fase. Para que você vai precisar de Deus? Então, essas duas áreas que a gente tem sede, elas vão ser mantidas assim até a volta de Cristo, para que você seja empurrado a ter sede daquele que é suficiente para matar a sua sede de verdade. O que você deveria ter feito lá atrás, como mostra aqui o gráfico, ó. Se você começar buscando a Deus para um relacionamento íntimo com Ele, como uma pessoa que ama, né? E aí eu vou contar a história de um filho, de um pai. Um pai, por causa da sua ausência, das suas viagens, ele viu que o filho dele estava se distanciando dele. E aí ele pensou, poxa, o que eu posso fazer para quando eu estiver em casa, meu filho ficar próximo de mim? E ele chegava de viagem, o filho distante, não queria saber dele, né? E aí ele começou a perguntar para o filho, filho, o que você gostaria de ganhar de presente? Ah, pai, eu quero tal brinquedo. Aí o pai viajava, quando voltava, o filho estava naquela expectativa e recebia o brinquedo. E era aquela festa, e abraçava o pai, beijava, e ficava rodeando o pai. Dali a 1, 2 dias, o pai tinha que viajar de novo. Filho, e aí? Qual presente você quer dessa vez? E aí o filho falava. E aí o pai percebeu que o filho só estava perto dele, né, naquele carinho, naquele amor, por causa dos presentes. E ele falou, não vou levar mais presente. E aí ele chegou em casa, o filho veio todo contente, né, abraçou, beijou o pai. Quando o pai falou que não tinha presente, o filho, cadê, pai, o presente? O filho virou as costas e foi para o quarto e passou o dia longe do pai e não quis mais conversa com o pai.
É mais ou menos nesse sentido, queridos, que a gente tem se relacionado com Deus. A gente quer os bens materiais, a gente quer harmonia relacional, e quando o Pai não dá essas coisas, e Jesus falou que nesse mundo seria assim, a gente se afasta dele. E só por causa do castigo, a gente continua fazendo as coisas que a gente faz. A nossa vida religiosa continua vindo na igreja, continua liderando o PGM, continua fazendo um monte de coisa, mas como um mecanismo de, talvez, em algum momento, o pai se lembre de trazer o presente de novo. Então, é tipo uma troca. Quando quem é pai aqui sabe que a gente quer se relacionar com o nosso filho por amor. Né? Que pai aqui que quer um filho que o ame por causa de presente? Tem alguém aqui? Ninguém quer, querido. A gente quer um relacionamento verdadeiro. Muito mais Deus. Ele quer você por inteiro, e não pelos presentes que você poderia ganhar. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você pare e fale com Ele, né? Que adore a Ele, que realmente expresse a sua gratidão, independente das circunstâncias, como Paulo fazia, muitas vezes, né? E a gente tem percorrido esse caminho contrário. Então, o Larry aqui, ele teve essa grande sacada, né, de pensar, olha, o caminho que a gente pode fazer para que haja uma mudança de dentro para fora é a gente se aproximar de Deus. Aquele que tem sede, vem a mim, e rios de água viva fluirão do seu interior. Vem a mim primeiro, Renato. E aí, o seu desejo material, né, aquilo que você precisa, né, Mateus 6 vai falar sobre isso, ele vai te dar. Porque o pai, às vezes, não dá coisas para a gente, queridos, porque você vai se perder com aquela coisa. E ele não dá, e você não entende. Mas quando você se aproxima do pai, e você conhece o pai, face a face, né, no sentido espiritual, você, até os presentes que você ganha, você sabe ser agradecido. E você sabe agradecer também por aqueles que você não ganhou. E você tem um contentamento santo. Então, você pode estar vivendo hoje, correndo atrás das coisas, tentando saciar essa sua sede. Ter um carro melhor, uma casa melhor, né? Porque você vê as pessoas tendo e você quer também. Mas se você estiver bem pertinho do Pai, essas coisas não vão fazer mais sentido para vocês. Sabe o que vai fazer sentido? Levar pessoas para Jesus. Mudar a eternidade delas. É isso que vai fazer sentido. Por isso, queridos, que vocês veem algumas pessoas aqui se deixando desgastar dia e noite, de segunda a segunda, pregando o Evangelho. Onde você vê essa pessoa, ela está estendendo o reino. É na casa, é no colégio, é no bairro. Pô, parece que essa pessoa vive para isso. É porque enquanto ele vive a vida dele, normal, no quartel, em qualquer lugar, ele está fazendo isso. Por quê? Porque ele está perto do Pai. E o Pai ensina para ele, filho, ó, tudo que vale a pena é relacionamentos com as pessoas para mudar a realidade espiritual delas. E você pertinho do Pai, isso vai emanando de você. Só o que importa para você é pessoas. E pessoas salvas em Cristo. É isso que está lá no seu coração. E aí, quando você menos espera, aquilo que você almejava chega a você. Porque o Pai, Ele ama. O Pai, ele gosta de presentear, de dar. Mas quando Ele vê que você agora entendeu o foco da sua vida. Então, comece a inverter o seu caminho. Muda aqui, ó, faz uma metanoia. Eu vou buscar Deus e o relacionamento com Ele. Isso é suficiente, queridos. Lá o texto diz que rios de água viva fluirão do seu interior. E aí, na parte relacional, quando você tem esse relacionamento com Deus, você passa a olhar para outra pessoa de forma diferente, como o pai olha para você. Você olha para o seu filho de forma diferente, com misericórdia. Você já não é mais aquele pai que cobra do seu filho uma perfeição que você não tem, porque você se enxerga agora e você sabe que você também não é perfeito. E aí seu filho cria uma empatia com você, dizendo, cara, meu pai é humano. Meu pai se tornou uma pessoa humana agora, ele entende as minhas crises, os meus problemas. E você passa a olhar para as pessoas no mesmo nível, e não num nível superior, como a religiosidade faz. Porque o religioso, ele pratica tantas regras, ele faz tantas coisas, que vem uma arrogância para o coração dele, ele diz, eu sou melhor do que aquele. Aquele cara só vem na igreja domingo, eu não, venho de domingo a domingo, eu sou melhor do que ele. Né? Mas o relacionamento com o pai quebra tudo isso. E aí começa uma mudança de dentro para fora. Você começa a ser outra pessoa, na sua casa, com a sua esposa, com o seu filho. Haverá sofrimento, queridos? Sim. Por quê? Porque o sofrimento é inerente do tempo presente.
ele vai existir até a volta de Cristo. Mas quando Jesus voltar, que você receber um corpo transformado, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Então você precisa ser resiliente até esse momento, tá? Então, se alguém tem prometido para você que você vai fazer a campanha das 7 semanas, não sei o que, subir no monte 1000 vezes, e você vai ter uma vida melhor e sem sofrimento, é mentira. Não é o que a Bíblia diz. Você vai continuar sofrendo, mas você pode sofrer glorificando a Deus. Como Jó fez, né? Ele sofreu, viu as perdas, né? Os mensageiros veio trazendo para ele as informações das perdas, e no final de tudo, ele glorificou a Deus. Ele falou, eu não tinha nada, eu já tenho o que eu preciso, Deus. E Deus vai me dar tudo o que eu preciso, porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Você pode repetir isso? Quem tem Jesus não tem falta de nada. Então é esse relacionamento, por esse caminho, que Ele quer propor a você. E tendo esse relacionamento, aquilo que Deus te colocar na mão, você vai estar satisfeito, as coisas materiais. Deus me deu um carrinho usado aqui, está servindo para ir para a igreja, para abençoar a vida das pessoas, eu tenho uma casa para me proteger da chuva, está bom demais. Contentamento santo, queridos, você não precisa de mais coisas, você se torna feliz com aquilo que você tem. E nos relacionamentos, por você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa quebrantada, que não fica exigindo os seus direitos e mostrando para o outro os erros dele e que você é melhor do que ele, você acaba tendo relacionamentos melhores também. Então, essa convivência com o Pai, ele muda todos os círculos da nossa vida. Todos os anseios nossos são convertidos ao Senhor e isso transforma a vida da gente. Aí, queridos, sem um esforço que você tem tentado fazer, dia a dia, acontece a mudança. E aí a sua esposa olha para você e fala, nossa, nós fomos na pizzaria, comemos a pizza e voltamos felizes para casa. E olha que ela falou que você tinha que virar à esquerda, tinha que virar à direita, tinha que estacionar ali e ficou tudo bem, né? E ela se sentiu amada por você, porque você olhou para ela e falou, obrigado, esposa, né? E dentro você falou, eu não sou um idiota. Obrigado, porque você me ama e você está tentando me ajudar, né? Então é uma transformação, queridos, que acontece de dentro para fora. Então, estamos chegando aqui ao final. Eu peguei uma citação do autor, que é muito legal. Diz assim, precisamos reconhecer a realidade dos nossos anseios. Temos de sentir a grande desilusão que nos vai na alma. Só assim desejaremos ansiosamente a comunhão com Deus, com uma ardente expectativa pela sua vinda. Quando, então, todas as nossas necessidades serão satisfeitas para sempre. Posso ouvir um amém? E só assim aprenderemos a libertar-nos da egocêntrica preocupação com os nossos anseios frustrados, para que então possamos amar a Deus e aos outros. Então, se você quer ser relacionamento mais perto com Deus e também com os outros, e expressar esse amor de Deus para a sua vida, talvez você precise inverter o caminho que você está trilhando até hoje, buscando se relacionar com Deus de fora para dentro, começando pelas coisas, pelos relacionamentos, até chegar a Deus. Não, inverte isso, muda a sua mente, faz uma metanoia, né? O problema é para o tempo presente, eu vou conviver com ele com resiliência, mas eu vou buscar a Deus e esse relacionamento íntimo com Ele, que pode me transformar de dentro para fora. Amém, queridos?